Bom dia, meus alunos. Hoje está um vento brabo aqui, né? E eu queria ter feito, eu tinha pensado em fazer esse vídeo sobre Lucíola no jardim, porque ela é muito ligada também à natureza, sabe? Quer dizer, essa coisa da natureza, você sabe que isso é coisa do romantismo, né? Isso, a natureza como um elemento atuante, né? Ela não é simplesmente um palco, como foi, por exemplo, na poesia Árcade, né? Que a gente viu lá no Uruguai. A natureza romântica, ela é praticamente um personagem, como vocês viram no poema do Gonçalves Dias, A Tempestade. Então, eu tinha pensado realmente em fazer esse vídeo de Lucíola, sobre Lucíola, no jardim aqui, né, com as florzinhas, coisa e tal, pereré. Mas tá um vento, gente, terrível. Então, voltei aqui para o escritório no meio desses livros. Bom, hoje, então, vamos ver Lucíola, que não tem nenhum subtítulo, é só Lucíola mesmo. E é um romance, para mim, disparado, assim, a melhor coisa que Alencar já escreveu. Embora eu tenha algumas restrições do meu olhar de século XX, né, mulher e etc., então a gente lê, às vezes, Lucíola, assim, com um senso mais crítico e fica com vontade de pegar o Alencar e embrulhar para o presente. Mas é um romance belíssimo. Então, recomendo que vocês leiam e tomem atenção para algumas coisas. Por exemplo, o romance começa onde diz assim, ao autor, e é assinado com GM. Vou ler aqui para vocês. Então, o romance começa nesta página. E esta página diz assim, reuni as suas cartas e fiz um livro. Eis o destino que lhes dou. Quanto ao título, não me foi difícil achar. O título é Lucíola. O nome da moça, cujo perfil o senhor desenhou com tanto esmero, lembrou-me o nome de um inseto. Lucíola é o lampiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da treva e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva a pureza d'alma? Deixe que raivem os moralistas. A sua história não tem pretensões a vestal. É musa cristã. Vai trilhando o pó com os olhos do céu. Podem as urzes do caminho dilacerar-lhe a roupagem. Veste-a a virtude. Demais, se o livro cair nas mãos de alguma das poucas mulheres que leem neste país, ela verá estátuas e quadros de mitologia a que não falta nem o véu da graça, nem a folha da figueira, símbolos do pudor no Olimpo e do paraíso terrestre. Novembro de 1861, assinado GM. Essa nota introdutória é muito interessante. Ele faz isso antecipando coisas ou técnicas narrativas que são típicas da metade do século XX em diante, quer dizer, mais para o finalzinho do século XX em diante, eu diria que pelos anos 70, 80 do século XX em diante, que é simular um pacto de leitura, um pacto romanesco, como a gente chama, dando muita credibilidade ao texto, dando a sensação de que isso realmente aconteceu. E aí o que a gente vai ver nesse romance, além da história de caráter moralista ou denúncia desse moralismo extremo, que a gente pode pensar, a gente vai ver também a estrutura narrativa do texto, que é completamente inovadora e antecipadora de coisas que a gente vai ter visto hoje em dia com muita naturalidade, muita frequência. Então, ele elabora uma leitura, um pacto de leitura com o leitor, que a gente se vê nisso aqui, né? Simulando que o que a gente vai ler são as cartas que essa criatura aqui, que é o autor, escreveu para um sujeito chamado GM.
não diz o nome da criatura, simplesmente GM, que é o editor. E o que a gente vai ler, então, é forma de epístola, carta. Isso é novo? Não, isso não é novo na literatura, né? Tem, por exemplo, na literatura francesa, Ligações Perigosas, que é uma maravilha, que também vai falar sobre essas questões moralistas que estão envolvidas, né, no comércio do sexo e tal, prostituição. Bem, então o romance começa com isso. E aí a gente tem, dentro da narrativa, como romance urbano, né, a presença de determinados componentes específicos que o Alencar havia pensado para ser um romance urbano. O primeiro deles, a narrativa é contada no passado, mas praticamente presente. Então, é um passado muito próximo. A gente vai ver isso lá no final do texto, quando ele diz assim, na última página, há 6 anos que ela me deixou. Então, a gente já sabe que ela deixou. Não sabe se morreu, o que houve, né? Mas eu recebi a sua alma, então morreu, que me acompanhará eternamente. Paraná, Paraná. Depois eu vou ler melhor isso aqui para vocês. Então, há um desvio de tempo no ato narrativo pequeno, diferentemente, por exemplo, que a gente vê lá no Iracema, né? Que aí vocês têm lá um romance histórico. Aqui, então, é um romance urbano, que se passa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, portanto, capital do Império, coisa e tal. E nos altos escalões da burguesia, gente com grana, e que frequentava um determinado lugar. E vão aparecer, então, do ponto de vista dessa tipologia do Alencar de romance urbano, vão aparecer os mais variados tipos que já estão sendo formados na cidade, nos centros urbanos, né? Aqui especificamente na cidade do Rio de Janeiro. E isso é muito interessante, porque ele vai retratar o cotidiano, coisas que acontecem numa cidade pequena, comparada para os nossos padrões de hoje, né? Mas era a capital do Império. Então, tem cenas muito interessantes que seria legal vocês darem uma olhada e observarem isso assim com mais atenção, com mais cuidado. Bom, isso então é o pano de fundo, né? Vamos dizer assim, a estrutura de espaço que a gente vai ter, e genericamente falando. Depois a gente vai ter um olhar mais fechado para determinados espaços. O prostíbulo, a casa de festas da alta sociedade fluminense e o quarto da Lucíola, né? Cujo nome não é Lucíola, o nome é Lúcia. E que, na verdade, não é Lúcia, é Maria da Glória. Então, a gente vai vendo como é que isso vai se desdobrando, né? Ao longo do romance. E ele vai construir essa técnica romanesca dele muito interessante. Muito bem feita, muito bem manejada, inclusive, né? Bom, a gente tem, então, não exatamente um triângulo amoroso. No romantismo, a gente não tem triângulo amoroso. Triângulo amoroso a gente tem no realismo e naturalismo. No romantismo, a gente tem uma relação dual entre bem e mal. E isso é o que a gente vai ter aqui, né? O desenlace que a gente viu lá na Iracema, que morre, né? Que se dá em sacrifício e tal. Aqui a gente tem também uma coisa parecidíssima, né? Que ela se dá em sacrifício a Lúcia, que já nesse momento não é Lúcia, é Maria da Glória. Mas, enfim, é um romance, então, que tem algumas características interessantes, como isso, né? A gente tem um narrador, então, diegético, homodiegético, quer dizer, eu mesmo narro aquilo que estou contando, né? Quem narra, então, é um sujeito chamado Paulo, passados 6 anos do que ele está narrando. Então, as coisas aconteceram, 6 anos depois é que ele vai narrar isso aí. Ele também é um pretenso protagonista do que ele está contando, embora ele pense que o importante não é ele, mas ela, né? Pela rememoração do narrador,
Então, ele está recompondo, né, via memória, nas suas cartas que ele mandou para esse editor, o que lhe aconteceu, de maneira que ele pensa que ele é o protagonista da narrativa. Então, há uma espécie de sentimentalismo, aparentemente barato, mas não é, do amor da Lúcia pelo Paulo. E esse amor envolve, então, uma figura muito conhecida naquela alta sociedade, né, que é a prostituta Lúcia. O tema da prostituição, vou fazer um adendo aqui, o tema da prostituição é um tema muito, 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 muito recorrente no romantismo. Mais na Europa, no romantismo europeu, do que no romantismo brasileiro. Mas porque tem a ver com os preceitos religiosos católicos de então, da impureza e a pureza da mulher, né? Essa visão sobre a mulher. Bom, gente, isso aí é um tema bastante amplo, que eu não vou poder abarcar tudo isso aqui, né? Mas essa relação, por exemplo, essa visão, o tema da prostituição para julgar o comportamento feminino, é uma coisa muito grande, né? Muito intensa no romantismo. E, por conta de tempos aqui, eu não posso me exagerar nesse elemento. Mas você sabe que tem essa coisa a ver, né? Bom, há a eterna valorização do passado, são coisas que eu botei aqui na ficha essa para vocês, né? Porque o Paulo vai resgatar parte da sua história, como de extrema importância, né? A mistura de gêneros, o gênero epistolar e o romance, que ele vai mesclar uma coisa na outra, a natureza, o elemento da natureza inserido aí, porque muitas coisas acontecem e tem o seu desenrolar na representação da natureza no meio urbano, que são os jardins. Por isso que eu procurei o jardim daqui de casa, se bem que eu não tenho um jardim assim, jardim, né? Mas é um vento bárbaro aqui, não ia dar muito certo. Bom, na outra coisa dessa lâmina, eu botei aqui idealização da realidade. Isso é interessante, né? A prostituição é um tema fundamental do texto. E a prostituição, por parte da Lúcia, especialmente, que vai ser uma espécie de representante de todas as demais prostitutas naquele momento, é um incidente, ou uma fatalidade que a leva a isso. Quer dizer, não é uma escolha pessoal dela, colocado assim no texto, né? Não é um desejo dela, mas uma necessidade. Daí que aparece uma relação de oposição entre as relações da prostituta, né, com o seu cliente, que não tem nada a ver com amor. Amor é um elemento puramente espiritual. Isso é conservadorismo, é claro, né? E a Lúcia morre por causa desse... Bom, não antecipei porque vocês já leram o texto, né? A Lúcia morre por causa desse conservadorismo. Aí eu botei um negocinho aqui, que é muito interessante, que é o nome os nomes, né, o que acontece aqui, né? No final do texto é que a gente vai saber isso. Essa Lucila se chama, na verdade, Lúcia. E a Lúcia, a gente vai saber no final do texto que não é Lúcia, é Maria da Glória. Eu quero ler aqui para vocês onde é que eu vejo isso. Cadê? Lá para o final do texto mesmo. No finalzinho do texto, ela está doente, coisa e tal, né? O Paulo está lá com ela, parará, e ela diz assim, Maria da Glória, ela falando, contando a história dela, né? Maria da Glória, que é o nome dela, é meu nome. Foi Nossa Senhora, minha madrinha, quem me deu. Nasci a 15 de agosto. Por isso, todos os anos vou levar-lhe um trabalho de minhas mãos e pedir-lhe que me perdoe. Porque eles se conhecem, a primeira cena do romance, eles se conhecem na romaria que se faz na Igreja da Glória, Nossa Senhora da Glória, lá no Rio de Janeiro. E eles se conhecem lá. Então, ela volta a isso e conta isso para ele, né? Então, a madrinha dela é Maria da Glória.
Quer dizer, o nome dela é Maria da Glória, porque a madrinha dela é Nossa Senhora da Glória. Outrora pedi-lhe que me fizesse feliz, toda a minha família que me acompanhava. Toda a minha família me acompanhava, agora vou só e escondida. Bem, então ela disse que o nome dela era Maria da Glória, não era Lúcia. Mais adiante nessa narrativa que ela faz para o Paulo, que ela vai contar que a família toda dela morreu de febre amarela, só sobrou ela e uma irmã, e não tinha dinheiro para absolutamente nada e tal. Uma hora ela diz assim, tudo quanto era possível, meu Deus, sinto que o fiz, já não dormia, sustentava-me com uma xícara de café, em algum momento de repouso, ia à porta e pedia aos que passavam, esmolava, né? Pedia para meu pai enfermo, para minha mãe moribunda, não tinha vexame. Uma tarde perdi a coragem. Meu irmão estava na agonia. Minha mãe despedira-se de mim. E Ana, minha irmãzinha, que eu tinha criado e amava como minha filha, já não dava acordo de si. Passou um vizinho, agora aqui que é importante. Quer dizer, ela estava assim, na desgraça, né? A família toda morrendo e ela tinha que fazer alguma coisa. Era uma menina ainda. Passou um vizinho. Falei-lhe. Ele me consolou e disse-me que o acompanhasse à sua casa. A inocência é a dor que me cegava. Acompanhei-o. Lúcia fez um esforço para continuar. Esse homem era o Couto. O Couto é um dos personagens que aparece desde o início e que frequenta a casa dela depois, a casa da prostituição. Então, a gente vai ver que o romance, além de ter essa estrutura inovadora para a época, que ele vai trabalhar com gêneros narrativos diferentes, né? E levando tudo isso para uma concepção muito interessante de ficção, a gente vê que a montagem do texto parte, inclusive, do nome da personagem, né? A Lúcia não é apenas aquela ressalva que faz a nota inicial lá do inseto noturno, mas é também uma referência a Lúcifer. E Lúcifer é o demônio da lascívia, né? Do sexo, da bebedeira. Isso é Lúcifer. Mas a gente vai ver que ela vai depurando-se, né? E no finalzinho que a gente vai saber o que acontece. Ela era Maria da Glória. O nome dela era Maria da Glória. Ocorreu um estupro quando ela era menina. E aí, por causa desse estupro, desse sujeito que a estuprou, que é o Couto, ela se transforma em Lúcia. É um nome de guerra, Lúcia. E em função de viver um amor que vai se transformando e vai sendo sublimado, ela volta a ser Maria da Glória. E, nesse momento, o amor descarnalizado, ou seja, o amor espiritual, é a única saída para a felicidade e para o perdão de Deus. Então, esse esquema que eu botei aqui para vocês é um esquema bastante resumido e tal, mas é esse o negócio, né? Então, o conflito do romance se dá pelo confronto do indivíduo com a sociedade. De quem? Qual indivíduo? Da Lúcia? Não, do Paulo. O problema é do Paulo, não é da Lúcia. Vejam que coisa engraçada isso, né? Então, o conflito é do Paulo em relação à sociedade. Paulo ama a prostituta Lúcia, que tem uma beleza ímpar, é dona do prostíbulo, frequentado por homens endinheirados, coisa e tal, E Paulo começa a frequentar esse lugar. Eles mantêm uma relação e ele se incomoda, né? Então, há um pecado dentro da convenção romântica, né, do amor puro e virginal. Ela vive em pecado. Ele, quando se mete com ela, também vai viver em pecado, como se já não tivesse vivido antes. Mas, enfim, o pecado, que precisa ter a absolvição, né? Para Paulo, a remissão do pecado é rememorar. Para Lúcia, ou Maria da Glória, a remissão desse pecado, da prostituição, é a morte. Porque quem morre é ela, não é ele. E aí a gente vai ver uma série de outras questões que são muito interessantes aqui. Há descrições belíssimas de
de, como é que se diz assim, de festas, né, de festividades, festas fechadas para essa alta elite fluminense, em que ela vai trabalhar como prostituta. E ela trabalha com isso. Mas à medida que ela vai se envolvendo com Paulo, que ela vai... Ele é sempre a mesma coisa, né? Ele a deseja. Não sei ainda se em algum momento ele a ama, de fato, mas ele a deseja. E ela vai se envolvendo com ele e vai, à medida que isso vai crescendo, ela vai modificando. Desculpe, gente, é o pólen. Ela vai modificando essa relação, se sentindo de maneira diferente. De que forma? Ela vai eliminando da relação dela com Paulo traços da sexualidade. E esses traços começam a ser diminuídos à medida que ela vai tomando consciência do seu pecado. Paulo não tem a mínima consciência que está em pecado, mas ela sim. Então, à medida que ela vai tomando consciência que ela está em pecado, ela vai afastando da relação com Paulo o caráter da sexualidade, né? Ela deixa de transar com ele, né? Interrompe as atividades sexuais com ele, ele continua indo lá, de todas as maneiras, ela deixa de manter carícias e coisas desse tipo, deixa de beijá-lo na boca. E à medida que isso vai acontecendo, ela vai ficando doente. E à medida que ela vai ficando doente, ela vai descorporificando, perdendo o corpo. A tal ponto que, num determinado momento, ela sabe que está grávida, né? E fica em desespero, porque essa criança de que ela está grávida foi concebida no pecado. Então, vejam, a prostituta mais famosa do Rio de Janeiro, que tem mais grana, a prostituta de luxo, ela não é uma prostituta qualquer, ela é uma prostituta... Vou fechar aqui a janela. Ela é uma prostituta de luxo e ela vai, então, tomando consciência desse amor e vai se descorporificando, em todos os sentidos. Nesse meio tempo, ela já recuperou a irmã que ela cuidava, né, desde pequenininha, e levou para sua casa. E Paulo passa a frequentar essa casa. E ela vai deixando de lado a sua empresa, né, da prostituição, e se dedicando a essas coisas beatas. Vejam que caminho interessante essa moça toma, né? E ela tem consciência do pecado, sofre pelo pecado, né? Explica porque cometeu esse pecado, mas nada disso justifica o pecado, né? E ele, que é a outra parte dessa relação, está belo e frajola. Ele continua a vida dele, né? O curioso é que essa ideia do pecado poderia ser remida se ele tivesse casado com ela, porque o matrimônio é um sacramento. E esse sacramento do matrimônio anularia toda a vida pregressa dela, toda essa vida de pecado, né, como prostituta da corte, tal. Mas isso em nenhum momento Paulo cogita, Paulo nunca pensa em casar com ela. Então, vocês vejam a relação que se coloca, a coisa desigual, né, entre uma vida escandalosa de uma mulher e a vida do homem, juntos. Mas quem é o pecado? Quem sofre as consequências do pecado? Ela. Então, vocês vejam que coisa interessante. É claro que a gente tem que pensar isso, que isso foi escrito em 1800 e coisinha. Não, 1800 e cacetada, né? Já na segunda parte do século XIX. E mesmo assim, a gente tem que pensar nisso também. Quando ele escreve isso é uma coisa fantástica, tá? Porque ele vai trazer para um público feminino, né, comum, ele vai trazer um drama existencial de uma prostituta.
e que sempre foi vista como uma coisa pária na sociedade, ainda hoje, né? As trabalhadoras do sexo, como são chamadas depois da Bruna Surfistinha, trabalham duro, né? Gente, é que trabalho, barbaridade, que trabalho. E essa moça, então, ela é execrada, tá? E ela se auto-execra, isso é que é o mais forte, assim como a Índia Iracema se dá em sacrifício, se deixa morrer, quer dizer, ela abandona os seus, ela deixa a sua identidade, ela deixa de ser quem é, em nome do amor que ela sente por Martim e tal, do filho que está grávido, não sei o quê, e se deixa morrer para que ele possa levar o filho, coisa e tal, esse sacrifício, essa vítima sacrificial, que é a Iracema, aqui a gente tem igual, a mesma coisa, guardadas as devidas diferenças, né, de diegese para diegese e de causas e consequências, quer dizer, causas, né, as consequências são as mesmas, aqui a gente tem o mesmo processo. E esse processo da Lúcia em se transformando Maria da Glória ocorre de uma maneira muito inteligente, muito interessante, que ela vai descorporificando. Quer dizer, já que o sexo é o pecado da carne, ela tira a carne e fica só com a alma. Por isso ela volta a ser Maria da Glória, que, aliás, é um pleonasmo. Maria de Nossa Senhora e a Glória, que é a glória de Deus. Mas Maria já é de Deus, né? Então, é um pleonasmo muito interessante. O livro, naturalmente, tem muitas coisas, muitas cenas que eu não vou comentar muito aqui, porque o nosso espaço é restrito e nosso tempo curto. Mas vocês vão ler que há cenas belíssimas, assim, tem uma cena que ela vai patrocinar lá uma festa bacante, né, em honra a Baco, as sacanagens em geral, e ela é quem está organizando o troço e tal, e ela simula uma situação sátrica, né, de sexo e tal, quando ela vê Paulo na plateia, que ela já estava apaixonada por ele está ali na plateia e ela está, né, fazendo o lance dela da prostituição com pornografia e tal, e ela fica desesperada quando vê ele e tal. Então, são cenas lindas, gente, são muito bem escritas e tal, e a gente sente o peso, né, da situação. É um romance muito, 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 muito bom, assim, nesse sentido, porque joga com as nossas concepções, né, joga com as nossas regras moralistas, joga com a nossa moral, e, ao mesmo tempo, faz com que a gente se apiede dela. Dele eu não tenho pena nenhuma, porque ele é um baita de um sacana, né, o Paulo? Mas ela se dá em sacrifício, né? Então, a partir do momento que ela toma consciência que não é apenas uma paixão, é amor, esse amor idealizado no romantismo, naturalmente, né? A gente tem que lembrar isso, nós estamos falando de romantismo, então o amor é uma coisa idealizada. Então, esse amor idealizado no romantismo vai fazer com que ela vá abrindo mão da sua parte corpórea, do seu corpo, do seu ser imanente, mas fica com o ser transcendente, que é a alma. E aí ela morre e tal, né? Está grávida, tem um problema lá e tal. O médico diz, não vai acontecer nada, tu estás bem e tal, teu filho vai nascer bem, mas ela morre. Né? Ela não suporta a coisa toda e morre. E no final, então, a gente vê, deixa eu ver aqui, cadê? Tem uma cena forte, assim, antes dela morrer. Mesmo adormecida, ela me sorria, me falava e cobria-me de beijos. Se soubesses que gozo supremo é para mim beijar-te neste momento, agora que o corpo já está morto e a carne álgida, isso antes dela morrer. Não sente nem a dor nem o prazer. A carne não sente nem a dor nem o prazer. É a minha alma só que te beija, que se une à tua e se desprende parcela por parcela para se embeber em teu seio. Que coisa séria. Mais adiante, ela diz, nunca te disse que
te amava, Paulo. E ele responde, mas eu sabia e era feliz. E ela responde, tu me purificaste ungindo-me com teus lábios. Tu me santificaste com o teu primeiro olhar. Nesse momento, Deus sorriu e o consórcio de nossas almas se fez no seio do Criador. Fui tua esposa no céu. E, contudo, essa palavra divina do amor, minha boca não a devia profanar enquanto viva. Ela será meu último suspiro. Olha a situação. Ela ama tanto, 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 e quer tanto a pureza desse amor, que em vida ela não pode dizer que o ama, porque ela era prostituta e teve relações de sexo com ele, tal, 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 e só deixou de ter depois na parte final da vida dela. A cena final é interessante, assim, né? Depois que ela será meu último suspiro, Lúcia pediu-me que abrisse a janela. Era noite já. Do leito víamos uma zona de azul na qual brilhava límpida e serena a estrela da tarde. Então, entardecer, né? Um sorriso pálido desfolhou-se ainda nos lábios sem cores. Sublime êxtase iluminou a suave transparência de seu rosto. A beleza imaterial dos anjos deve ter aquela divina limpidez. Então ela deixa de ser gente, deixa de ser mulher para ser anjo. E anjo, você sabe, são os intermediários, né? São os, não intermediários, são os elementos divinais, né? As figuras divinais que fazem a ponte entre Deus e nós, né? São os mensageiros de Deus. Recebe-me. Ela está morrendo, né? Ela diz, recebe-me. E se vira para o Paulo e diz, Paulo, morreu. Morreu falando o nome dele. Terminei ontem este manuscrito que lhe envio ainda úmido de minhas lágrimas. Relendo, admirei como tivera coragem de alguma vez, no correr desta história, deixar a minha pena rir e brincar, quando meu coração estava ainda cheio de saudade, que sepultou-se nele para sempre. Tereré, tereré. Há 6 anos que ela me deixou, mas eu recebi a sua alma que me acompanhará eternamente. Tenho-a tão viva e presente no meu coração, como se ainda a visse reclinar-se meiga para mim. Há dias no ano e horas no dia que ela sagrou com a sua memória e lhe pertencem exclusivamente. Onde quer que eu esteja, a sua alma me reclama e atrai. É forçoso então que ela viva em mim. Há também lugares e objetos onde vagam seus espíritos. Mas não os posso ver sem que o seu amor me envolva com uma luz celeste. Ana casou-se há 2 anos. Ana é a irmã dela, que ela tinha pedido para ele casar com ela para assegurar o futuro dela e ela continuar amando, quer dizer, ele continuar amando a ela através da irmã. Coisas do romantismo. E ele então tem um rasgo assim, diz, não, isso não é possível, né? A Ana é uma menina e tal. Então ele cuida da Ana. Ele vai se transformar no pai da Ana. E aí ele diz, Ana casou-se há 2 anos, vive feliz com seu marido, que a ama como ela merece. É um anjo de bondade, e a juventude, realçando-lhe as graças infantis, aumentou a sua semelhança com a irmã. Porém, falta-lhe aquela irradiação íntima do fogo divino. Almas como as da Lúcia, Deus não as dá 2 vezes à mesma família, nem as cria aos pares, mas isoladas como os grandes astros destinados a esclarecer uma esfera. Cumpri a vontade de minha Lúcia. Tenho servido de pai a essa menina. Com a sua felicidade paguei um óbolo de minha gratidão à doce amiga que tanto amou-me. Amiga, deixou de ser mulher. Estas páginas foram escritas unicamente para a senhora. Que senhora? Senhora somos nós. Vazei nelas toda a minha alma para lhe transmitir um perfume de mulher sublime que passou na minha vida como um sonho fugaz. Creio que não o consegui, por isso fecho aqui alguns fios de tranças de cabelos que cortei no momento de dizer o último adeus à sua imagem querida. Ele cortou uns pedacinhos de cabelo dela.
Há nos cabelos da pessoa que se ama não sei que fluido misterioso que comunica com o nosso espírito. A senhora há de amar Lúcia, tenho certeza. Talvez, pois aquela relíquia ainda pregnada de seivo e fragrância da criatura angélica lhe revele o que eu não pude exprimir. E assim termina o texto. E o texto, falando na parte final, agora voltamos aqui para o início, uma técnica que o Machado de Assis depois vai melhorar isso divinamente, né? Voltamos aqui ao capítulo 1, e diz assim: a senhora estranhou na última vez que estivemos juntos a minha excessiva indulgência pelas criaturas infelizes que escandalizam a sociedade com a ostentação do seu luxo e extravagâncias, ou seja, das prostitutas. Ele está conversando com a senhora, estava lá com a senhora e tal, e ele falou alguma coisa e ela ficou enfurecida com ele. Então ele resolve escrever essas cartas. E essas cartas que vão parar lá naquela página inicial que eu li para vocês. Quis responder-lhe imediatamente, tanto ao apreço em que tenho o tato sútil e esquisito da mulher superior para julgar de uma questão de sentimento. Não o fiz porque vi sentada no sofá, do outro lado do salão, sua neta. Gentil menina de 16 anos, flor cândida e suave, que mal desabrocha a sombra materna. Embora não pudesse ouvir-nos, a minha história seria uma profanação na atmosfera que ela purificava com os perfumes de sua inocência. E quem sabe, talvez por ignota repercussão, o melindre do seu pudor se arrufasse unicamente com os palpites de emoções que iam acordar em minha alma. Receei também que a palavra viva, rápida e impressionável não pudesse, com uma pena calma e refletida, perscrutar os mistérios que desejava desvendar-lhe, sem romper alguns fios da tênue gaze com que a fina educação envolve certas ideias, como envolve a moda em rendas e tecidos diáfanos os mais sedutores encantos da mulher. Vê-se tudo, mas furta seus olhos a indecente nudez. E aí ele vai explicando e tal. Então ele conta para essa senhora a história que ele está numa festa lá, coisa e tal, né? Aquelas coisas que aconteciam na sociedade fluminense, na alta sociedade fluminense. Está lá numa casa cheia de 9 horas e tal, está numa festinha. E aí surge repentinamente o assunto sobre as prostitutas da cidade do Rio de Janeiro. E ele defende as prostitutas. E a dona da casa diz: opa, mas que isso? Que coisa indecente e tal. E a festa segue. Então, depois ele vai para casa, ele pensa em responder na hora, mas ele diz: não, mas as coisas sem pensar assim não são muito boas. Então, ele vai para casa e resolve responder por que ele defendeu as prostitutas. Não defendeu, mas ele entendeu, né, as coisas das prostitutas e tal, que não deveriam ser maculadas da maneira como estava sendo proposto lá na tal da festa. E aí, então, ele escreve essas cartas para essa senhora, contando, não a sua vida, mas a sua vida junto com a Lúcia, que depois vem a ser Maria da Glória. Então, a gente tem uma estrutura narrativa complexa para aquele momento, né? O romance está recém começando, gente. Isso aqui não é como agora. Agora a gente já conhece um monte de coisa, de possibilidades de estruturas narrativas, temporais, espaciais para o romance, né? Em termos de teoria, vocês sabem disso. Mas aqui está começando o romance romântico no Brasil. Então, o romance como gênero está começando. E ele já começa assim, quer dizer, ele faz umas coisas, ele pensa umas coisas muito interessantes. Por isso que eu digo, José de Alencar é muito bom escritor. Como todos têm seus pecados, né? O gaúcho, por exemplo, que é um pé no coice, um pé no saco, né? Desculpa a expressão. Então a gente tem uma narrativa extremamente complexa, né? Com essa estrutura inovadora, por momento, vocês viram que isso aqui não é folhetim, não é aquelas historinhas TTT dos folhetins, né? É uma coisa mais bem pensada, mais bem articulada, com consciência literária, consciência do ofício literário, pensar como fazer. Né? Então, não é simplesmente jorrar as coisas no papel. Ele tem consciência do ofício literário. E eu acho que nos poetas isso é mais frequente, mas nos escritores que vão trabalhar com romance, nem todos têm essa consciência literária que tem José de Alencar.
de Alencar. Claro, Machado é outro caso, né? Que depois a gente vai ver no outro semestre, né? Enfim, então, com essa forma literária que ele vai tornar muito boa, né? Ele está falando de um tema extremamente complexo e muito frequente no romance romântico, né? Especialmente na Europa, eu já disse isso para vocês. Ele está falando ele está usando, na verdade, o tema da prostituição para falar de questões extremamente complicadas de falar na época, né? E ele vai, claro, dentro da moral possível para ele, né? Ele vai denunciar uma certa hipocrisia no trato dessas questões, mas que a única salvação é a redenção, né, do amor espiritual. Então, isso referindo àquela figura do amor romântico que tudo supera. Eu botei na coisa aí para vocês do PowerPoint a continuação dessa história que eu estou contando para vocês com a Iracema, a Lucila, né? E tem também a senhora a Aurélia Camargo lá, e outras mulheres dos romances alencarianos, né? Que é uma história que se repete, né? No romantismo. Quer dizer, é a ideia romântica de que o amor tudo vence. E essa ideia romântica que a gente ainda tem, de que o amor tudo vence, vence muita coisa, mas não vence outras tantas. Na verdade, não vence os problemas raciais, a Iracema morre, não vence os problemas econômicos, a senhora, que é esse romance que vem depois, ela não morre fisicamente, mas ela acaba se submetendo ao marido, né? E não vence os problemas sociais. A Lúcia, que era prostituta, precisou morrer. Então, a remissão desses pecados, né, pecados capitais, é feita pela morte das mulheres, não dos homens. Paulo vai muito bem, obrigado. O Martim também estava muito bem, obrigado. Cada um com... Não, Paulo não tem filhos, né? Mas fica com a filha, com a irmã da Ana como filha. Então, essa remissão dos pecados, essa ideia romântica sobre o amor, ela é permeada por uma hipocrisia sem tamanho, uma hipocrisia social sem tamanho, que na época não se chamava hipocrisia, hoje a gente pode dizer que é, né? Isso está aqui, não fui eu que disse isso, foi o Alencar, e que, aliás, eu assino embaixo. Então é isso, gente. Vou ver se ainda esse fim de semana eu tenho que dar para vocês a avaliação, né, para vocês já irem preparando. Mas, então, agora para a próxima semana, a gente fecha o programa estabelecido, que é com um texto romântico, embora tenha feições realistas, naturalistas, né, ou seja, mais adiante do século, mas é um romance romântico, estabelece-se o romantismo ao final, as ideias românticas ao final, que se chama Memórias de um Sargento de Milícias. Então, tchauzinho para vocês.